Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Natan e esse é o canal Física para Pedestre. Estou aqui hoje para ajudar vocês com a correção das atividades do PET do terceiro ano, volume 3, semana 1. Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer as 3 questõezinhas do PET aí, tá bom? Bora para a questão de número 1. O gráfico na figura representa a intensidade da corrente elétrica I em um fio condutor em função do tempo transcorrido T. Calcule a carga elétrica Qzão que passa por uma secção do condutor nos 2 primeiros segundos. Bom, a gente poderia usar a definição de corrente elétrica aqui para calcular, ou inclusive usar a área do gráfico aqui, né? A área até 2 segundos para a gente calcular aqui qual que é a carga total, uma vez que a carga total é numericamente igual à área do gráfico. Ou a corrente elétrica é igual à quantidade de carga total que passa pelo fio em um determinado intervalo de tempo. Então vou partir daqui, mas qualquer um dos 2 caminhos que você utilizar, você vai chegar na mesma resposta. Bom, qual que é a corrente elétrica que tem aqui? A corrente elétrica é medida em amperes, né? A gente chama ela de I. A corrente elétrica ela é constante igual a 4. Frisando que pela área você poderia fazer para qualquer corrente elétrica, seja ela constante ou não. Nesse caso aqui, eu só consigo calcular pela definição se a corrente elétrica for constante. Tudo bem? Bom, como ela é constante, tanto faz o caminho, vou utilizar por aqui. Corrente elétrica ela vale 4 amperes, a carga é quem eu quero descobrir, e o tempo ele é de 2 segundos. 2 segundos aqui. Bom, o 2 está dividindo, eu passo para o outro lado com a operação inversa, que é a multiplicação, ou eu multiplico por 2 de ambos os lados. A carga total vai ser então igual a 4 vezes 2, né? Então essa carga total vai ser igual a 8 coulombs, tudo bem? Então essa é a resposta. Bora para a questão de número 2? Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. Então a carga total aqui é de 10 coulombs. Beleza. Se o relâmpago dura cerca de 10 a menos 3 segundos, a corrente elétrica média vale em ampere. Então aqui ele me deu o tempo, que é 10 a menos 3 segundos, me deu a carga e ele quer a corrente elétrica. A corrente elétrica, por definição, ele é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Então a corrente elétrica vai ser a carga que é 10 dividido pelo tempo. Aqui tem vários caminhos para a gente conseguir resolver. 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por 1000, né? É como se tivesse dividido aqui por 1 com 3 zeros. 1 dividido por 1000. Então vamos escrever isso aí. O I é igual a 10 dividido por 1 dividido por 1000. A gente conserva a primeira, que é o 10, e multiplica pelo inverso da segunda. Então aqui vai ficar 10 vezes 1000 dividido por 1. Logo, essa corrente elétrica aqui vai ser de 10.000 amperes. Você poderia resolver através de exponencial, você poderia escrever isso aqui com casas decimais. O jeito que você utilizar para resolver essa continha, isso é matemática. O que eu quero descobrir é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é de 10.000 amperes. Logo, a resposta correta aqui é a letra D de dado. Tudo bem? Bora para a última questãozinha então, questão de número 3. Considere um fio metálico no qual foi estabelecido um campo elétrico E conectando suas extremidades aos polos de uma bateria. Então, um polo positivo e um polo negativo que tem a bateria, né? Os elétrons livres do fio metálico estarão sujeitos à ação da força elétrica devido ao campo e assim serão postas em movimento, dando origem a uma corrente elétrica através do fio condutor. Sobre este fenômeno, assinale o que for correto. Ao longo do fio metálico, a intensidade da corrente elétrica pode variar. Aqui a gente tem o princípio da conservação da carga, né? A mesma quantidade de carga que sai de um lado, ela tem que chegar do outro. Então a corrente elétrica no interior do fio, ela vai manter a mesma intensidade em todos os pontos. Tudo bem? Então a intensidade ela não pode variar, portanto essa afirmativa aqui ela é falsa. O sentido convencional da corrente elétrica através do fio é no sentido do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. Como assim, Natan? Sentido da corrente convencional. A gente tem aqui o fio. Quando a gente adota o sentido real, a gente está falando de cargas negativas. Quando a gente está falando do sentido convencional, a gente está falando de cargas positivas. Então, quando eu coloco uma diferença de potencial, um polo negativo e um polo positivo,
vai aparecer aqui um campo elétrico que sai das cargas positivas e entram nas cargas negativas aqui, e esse campo elétrico vai fazer uma força elétrica nessas partículas. No caso das partículas negativas, elas vão ser atraídas para a região de maior potencial, e as positivas para a região de menor potencial. Então, o sentido real é o sentido das cargas negativas e o sentido convencional, o sentido das cargas positivas. Então, no sentido convencional, que é o das cargas positivas, a corrente elétrica do fio é no sentido do ponto de maior potencial para o de menor potencial? Isso, né? No sentido convencional aqui, sai do polo positivo, do polo de maior potencial, e vai para o de menor potencial. Então, essa aqui está correta. Ao passar através do fio, parte da energia da corrente elétrica é dissipada em outras formas de energia. Verdade, né? Quando a gente tem um fio, ele está repleto de núcleos, de rede cristalina aqui. Quando essas partículas vão passando, essa corrente elétrica acontece, vai havendo um aumento da agitação térmica da estrutura cristalina, vai havendo uma conversão de energia elétrica em energia térmica. Quanto mais corrente passar, maior vai ser esse aquecimento. Então sim, né, há uma conversão de parte da energia da corrente elétrica em outras formas de energia, como a energia térmica. Verdadeira essa aqui. O movimento dos elétrons livres através do fio será no sentido contrário ao do campo elétrico. Isso, né? O campo elétrico, ele sai de cargas positivas. Então o campo elétrico, ele é uma propriedade do espaço que a gente representa saindo de cargas positivas. Uma carga negativa que eu colocar aqui, ela vai ser atraída pela carga positiva, não é? Isso. E o campo elétrico não está saindo da carga positiva, a carga negativa ela não está sendo atraída, ela não vai estar se aproximando da carga positiva. Então o campo elétrico ele se move no sentido contrário. Então o campo elétrico ele sai do polo positivo e vai para o polo negativo. E os elétrons eles não estão se movendo no sentido contrário ao do campo elétrico? Isso. Então essa afirmativa aqui ela também está correta, né? O movimento dos elétrons livres através do fio será no sentido contrário. Beleza, verdadeiro. Se o sentido do campo elétrico estabelecido no fio metálico for invertido periodicamente, a corrente elétrica também sofrerá inversões periódicas. Verdade. Se eu for invertendo a polaridade aqui, se eu for deixando o polo positivo e negativo alterarem de lado, o campo elétrico sempre sai do polo positivo. Então esse campo elétrico também vai alterando de lado. E as cargas dentro de um condutor, elas sofrem forças devido à ação desse campo elétrico. Se o campo elétrico está invertendo, o movimento dessas cargas, a corrente elétrica também vai se inverter, portanto essa também é correta. Bom pessoal, então foi esse o vídeo de hoje, espero sinceramente ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos para que mais gente possa assistir e se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Forte abraço para vocês, gente, até mais, tchau, Feliz Natal!